No vídeo de hoje a gente vai falar dos piores alimentos aí para a saúde e para o emagrecimento, tá? A gente vai usar 4 fatores principais aí que estão relacionados com essa qualidade desses alimentos, certo? A insulina, todos os alimentos que estimulam a insulina dificultam o emagrecimento, tá? Principalmente esses. Estimulando o excesso de estímulo da insulina inflama o nosso corpo. As lectinas, que são antinutrientes que inflamam o nosso intestino, abrindo a barreira intestinal, isso gerando doenças autoimunes, aumentando a inflamação. Se aumenta a inflamação, aumenta o ganho de peso, tá? Os químicos, que existem mais de 80 mil químicos no mundo todo, criados pelo ser humano, de diversas áreas. A gente vai falar somente dos básicos aí da alimentação e os alimentos transgênicos, tá? Então são esses 4 principais fatores. Claro que também tem a densidade nutricional, que é um grande fator aí que está relacionado a calorias vazias, que seria um quesito principal do açúcar. E todos os produtos que geram vícios estão relacionados com estímulo de dopamina, é um estímulo de prazer, de vício, tá? Então se estimula excessivamente a dopamina, então vai gerar vício, então não é um alimento de verdade, porque nenhum alimento de verdade gera vício, tá? E todo vício tem o seu ponto contra aí para nossa saúde, até mesmo o café, o excesso de café aí faz mal, tá bom? Então o que a gente, um dos piores alimentos aqui é o açúcar, tá? Independentemente da qualidade, se é açúcar demerara, açúcar branco, açúcar mascavo, claro que o branco é pior, mas de qualquer forma todos eles estimulam a insulina. A gente não tem ele pronto na natureza assim, o açúcar refinado de qualquer forma. Então evite ao máximo aí, se você quer emagrecer, se você quer diminuir a inflamação do corpo. Lembrando que a inflamação está relacionada com todas as doenças praticamente. Então se você está num quadro de doença e quer emagrecer, os açúcares não fazem parte, não deveriam fazer parte das suas rotinas alimentares, tá? O que a gente pode substituir o açúcar? Temporariamente eu recomendaria usar xilitol, eritritol ou estévia. Temporariamente, de qualquer forma eles estimulam o sabor doce então isso estimula a insulina, tá? Num temporário, algumas receitas esporadicamente dá para ser usado, mas não diariamente, tá? Então um malefício e uma alternativa para você eliminar o açúcar, tá? Farinhas brancas integrais. As farinhas brancas refinadas têm um pico de glicemia, um índice glicêmico alto. As integrais, além de ter um índice glicêmico alto, tem uma carga glicêmica alta, e ainda tem as lectinas, e praticamente todas as farinhas são transgênicas, tá? Se não for, tem algum estímulo da insulina, tá? Para quem quer emagrecer, volto a falar, estimula a insulina, não tem, atrapalha o processo de queima de gordura. Atrapalha não, bloqueia o processo de queima de gordura quando se estimula a insulina. Se você quer emagrecer, estimulando a insulina aumenta a inflamação no corpo. Para quem quer ficar saudável, não é uma boa pedida, tá? Nessas farinhas aí, o que a gente pode... Quais são as farinhas permitidas? Porque não são todas, né? São as farinhas low carbs que entram nesse quesito. Seriam farinha de coco, farinha de amêndoas, farinha de psyllium, farinha de torresmo. Tem uma receita aí que em breve a gente está lançando um e-book de mais de 30 receitas de pães, tá? Então tem alternativas aí muito melhores do que essas farinhas de linhaça, farinha de gergelim. Então seriam umas farinhas alternativas aí para substituir essas farinhas aí, tá? Então as farinhas brancas integrais, de qualquer forma, mas tudo que vem de grão aí, o ideal é excluir, desde que seja farinha de arroz, farinha de trigo integral, farinha das diversas maneiras que temos farinhas aí, tá? Margarina.
Tá? O que que é? A margarina não é um alimento, né? É um produto alimentício produzido pela indústria, então de forma alguma consuma a margarina, a não ser se tu quiser engraxar a corrente da bicicleta. É um bom lubrificante, tem gordura hidrogenada que faz muito mal para a saúde. Isso não é de Deus, isso é invenção do homem, então fique longe dessas coisas, tá? Ela também, a gente tem a membrana celular formada de gorduras, e quando forma essas membranas celulares de gordura, os óleos vegetais, fica muito fraca essa parede celular, então gerando problemas, tá? Então tome muito cuidado, evite ao máximo, principalmente comprar coisas prontas aí que vão ter margarina e óleos vegetais, que seria o próximo ponto. E o que substitui a margarina? Manteiga normal, natural, sem adição de nada. Manteiga ghee seria a melhor pedida, tá? Dá para fazer da manteiga normal para fazer manteiga ghee, tem um vídeo no canal aí, só dar uma pesquisada. Óleo de coco, banha de porco, azeite de oliva, tá? Seriam os mais básicos. O azeite de oliva, evitar esquentar ele, porque ele tem um ponto de oxidação mais baixo desses que eu citei. Óleos vegetais. Então os óleos vegetais têm a mesma família aí da margarina, praticamente. Claro que família não, mas geram problemas na membrana celular. São os principais causadores aí de inflamação. Todo o óleo vegetal é inflamatório, é rico em ômega 6. O ômega 6 ele não é todo vilão, mas ele é inflamatório. O ômega 3 é anti-inflamatório. Se a gente quer diminuir a inflamação no nosso corpo, então a gente tem que alimentos ricos em ômega 3 e não em ômega 6, certo? Além de ser produzidos com soja transgênica, principalmente o que é mais consumido, soja transgênica, tem aquele que diz que é bom, mas não é, o de, agora me veio, faltou aí, mas também que é um pouco mais caro aí. Então esses óleos, de modo geral, extraído a quente, não se deve usar, nenhum tipo de óleo vegetal, tá bom? E o que a gente pode substituir? Também vai aqui nos óleos vegetais e margarina: banha de porco, manteiga ghee, óleo de coco, azeite de oliva, tá bom? Esses são os mais acessíveis a todos aí. Óleos vegetais, então a gente já resolveu o problema, né? E o que a gente pode aí? Sucos industrializados, tá? De nenhuma forma suco é bom. Então, mas esse é suco integral orgânico, tá? Nenhum de caixinha, que é altamente industrializado, vai corante, açúcar, nem o mesmo integral da fruta orgânico. Se quiser tomar algum suco, o único que eu indicaria seria o suco de limão, tá? Feito em casa, que é o mais fácil. Então uma limonada suíça aí quando for sair. E de modo geral o suco ele gera pico de insulina, temos algumas lectinas, mas não tantas, e alguns químicos dependendo do suco, certo? E ainda já temos frutas transgênicas, infelizmente. Então estimula a insulina, aumenta o ganho de peso e inflama o nosso corpo. Então o que seria aqui? Come as frutas integrais, certo? De preferência o mais silvestre possível aí, para elas terem um índice glicêmico menor e uma carga glicêmica menor, tá bom? Seria a solução para os sucos. Ou também pode ser uma kombucha aí, que é uma boa pedida, é um fermentado rico em probióticos, tá bom? Cerveja, nosso próximo item aqui, cerveja, certo? Nenhuma cerveja é boa, certo? Elas são ricas em carboidratos, ricas em lectinas, grande maioria são com alimentos transgênicos e tem uma química misturada junto, então elas não são nem um pouco saudáveis. Não é à toa que as pessoas que tomam muito cerveja têm uma barriga muito grande, né? Então evite ao máximo. Uma boa pedida aí para trocar, que vai ter menos danos, que vai ser ter mais o álcool aí, às vezes tem uns antinutrientes, seria um vinho tinto seco ou um vinho branco seco. Seria da minha escolha, seria um vinho branco seco, tá? Mas a grande maioria prefere aí o vinho tinto seco. Mas e ele não tem álcool aí, não tem açúcar,
porque a cerveja nada mais é que um pão triturado ali, tá? É rico em carboidrato. Sorvete. Então o sorvete ele é 50% açúcares e 50% gorduras hidrogenadas, tá? Então ele não é uma boa pedida aí, além de inflamar nosso corpo, é uma bomba calórica com calorias vazias só, coisa ruim, tá? Além dos corantes, aroma artificial, então tem químicas, tem dependendo, não lectinas, insulinas e usado alimentos transgênicos, dependendo do sabor, tá bom? Então, de qualquer forma, não vale a pena, é um dos piores e gera compulsão alimentar, você não consegue parar. Então, o que dá para fazer? Um sorvete de limão, um sorvete de coco, com leite de coco, sabe? Sorvete com leite de amêndoas, mas leite de amêndoas é rico em lectinas, tem que tomar cuidado. Leite de coco aí, com picadinho de um pouco de cacau, uma boa opção. Então eu faço um sorvete low carb, aí tem bastante receitas na internet sobre, tá bom? Batata frita. Batata frita de forma alguma. Primeiro que a batata inglesa tem um índice glicêmico maior que propriamente dito o açúcar. Rico em gordura, quando ela é frita, ela não é frita num óleo bom, é frita num óleo vegetal de péssima qualidade. Quando se frita muitas vezes gera um químico ali, se chama acrimalida, eu acho que não é bem assim o nome, mas é por aí, tá? Que é altamente cancerígeno. Então de qualquer forma não vale a pena, gera muita compulsão, você come batata frita e nunca está saciado e por aí vai, tá? Porque os óleos vegetais eles não ativam a leptina, que é o hormônio da saciedade, e sim as gorduras saturadas, as gorduras boas, tá? Carnes processadas, principalmente nuggets, salsicha e mortandela, apresuntado aí, não daria para consumir. As carnes, porque elas são ricas em glutamato, nitrito, nitrato e outros conservantes aí que tem. O qual seria uma alternativa aí para as carnes artesanais, vamos dizer assim? Seria uma linguiça artesanal, que só vai sal, alho e pimenta, um salame artesanal, tá? Então procure um presunto artesanal. Se fosse essas alternativas aí seria interessante, um torresmo artesanal, tá bom? E não industrializado. Adoçantes artificiais de forma alguma, geralmente tem em whey protein, tem em Tridents, e na maioria dos alimentos industrializados aí, sem açúcar, tem algum tipo de adoçante artificial, que são os piores dos piores, tá? O exemplo é o aspartame, que é um dos piores, tem nessas águas tônicas aí, que é um doce muito estranho, tá? Nenhum deles. Tenta usar os mais naturais ali, que é o xilitol, eritritol e o stevia a curto prazo, e depois tenta desmamar para não usar mais, ou a não ser que for usar umas receitas esporadicamente, tá? E isso não pode ser dia a dia, não pode ser no dia a dia. Soja é rica em lectinas, em fitalatos. Os fitalatos eles roubam o lugar do magnésio, do zinco, do manganês e do ferro, então deixando a pessoa mais fraca. Não vale a pena de forma alguma, a não ser fermentada por alguns anos, como natto, miso, tá? Entre outros, tem uns outros aí japoneses, mas eles fermentam por anos, tá? Não é uma fermentação de curto espaço de tempo, é uma fermentação de anos, tá? Não tome leite de soja jamais. Praticamente os alimentos industrializados, todos eles têm adição de soja, de trigo e por aí vai, e de muita química, tá? Molhos industrializados, além de ter química, corante, emulsificante, um monte de nomes estranhos lá, bruxaria, né? Na verdade, tem açúcar e por aí vai, certo? Tem alguns molhos artesanais aí que vai só sal, vinagre, água e pimenta, por exemplo, seria um molho interessante para fazer, mas faça você mesmo em casa, tá? Refrigerante é o pior dos piores, né? Não tem nenhum nutriente,
tem adoçante, tem açúcar, tem várias químicas aí relacionadas, não geram saciedade, você não tem um fim e gera muito dos vícios. Um dos piores alimentos do mundo. Eu não sei como é que é permitido ainda esses refrigerantes. Eu acho que teria que ser maior de 18 anos para comprar. E o maior crime é as pessoas dão isso para as crianças, tá? Infelizmente, isso é um crime, tá? Isso sim é um crime. E alimentos com químicas em geral, salgadinhos, bolachas que tem farinha, né? Chicletes, o Trident tem sucralose, tem talco ali, tem um monte de coisa que faz mal para a nossa saúde. E ficar mastigando, por exemplo, o Trident, que seria menos ruim, mas é ruim de qualquer forma, estimula a produção de saliva e isso acaba piorando o seu sistema digestivo, tá? Quer mascar alguma coisa, masca um cravo de canela em um curto espaço de tempo. Então, procure uma alimentação saudável, procure ir no açougue e na feira, alimentos low carbs, tá? E a gente passou uma solução para praticamente todos. Então, anotem, revejam o vídeo e vamos fazer boas escolhas, gente. A nossa saúde depende da gente, não depende de um terceiro, depende das nossas escolhas no dia a dia, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha, passa esse vídeo para outras pessoas, tá? Porque é um vídeo muito importante para aumentar a saúde de vocês e dos seus familiares e amigos, tá? Se inscrevam no canal, ativa o sininho e para quem quiser fazer parte aí do Evolui Programa de Saúde ou atendimento, vou deixar um link na descrição se for no YouTube e na bio lá no Instagram, tá? Clica lá, tem o curso Evoluir que a gente ensina dieta cetogênica aí, uma das melhores dietas aí para combater os radicais livres e ficar longe das doenças e ainda por cima queimar a gordura como fonte de energia. E para otimizar ainda essa queima de gordura a gente ensina o jejum intermitente e o jejum simulado, tá? Que vai otimizar ainda mais a queima de gordura e para dar uma otimizada na saúde a gente faz uma limpeza do intestino no início aí, que vai ser pancada, e tem uns bônus extra aí de umas aulas gravadas para fazer em casa, até procurar uma academia ou um grupo de corrida, enfim, tem muito conteúdo. A gente tem um suporte individual, um suporte no grupo, é um programa muito bacana, como vocês podem ver alguns resultados no Instagram, de um casal aí de sucesso aí, o casal perdeu 40 quilos em 2 meses e 7 dias juntos, tá? O rapaz que a gente não identificou aí, ele perdeu 28 quilos e pouco e a esposa dele perdeu 12 quilos. Então, um case de sucesso que está passando aí para vocês verem. Então, venham fazer parte da família do Evolui Programa de Saúde. Até o próximo vídeo. Valeu, gente!